Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E já tá ficando chato fazer vídeo sobre o São Paulo no Brasileirão mesmo. Do ano já foi campeão, mas mas nesse Brasileirão já é o nono jogo sem vitória, perdeu agora de novo. São coisas básicas. O time que o São Paulo começou hoje, eu já estava comentando. É só deixar aquele time lá, eu comentei em redes sociais, tudo. É só deixar aquele time que começou, mesmo sem algumas peças, mesmo sem o próprio Arboleda, sem o próprio Luciano. O Arboleda é essencial, mas só que se não tivesse o Miranda. Mas com o Miranda, com o Léo ali dando uma saída de bola, o Bruno Alves não sendo o protagonista, eles conseguem ir na zaga, mas começou a mudar a partir do intervalo, principalmente a saída do Miranda, que o Diego Costa não tem mínima condição de ser jogador de São Paulo. Aquele gol que o primeiro gol que o São Paulo tomou era a perna dele que estava ali milimetricamente impedida, sem sentido. Sem sentido nenhum dar aquela passada dele, sendo que ele era uma bola alta. Mas o time que iniciou o jogo do São Paulo, eu acredito, se conseguisse fazer aquele time ainda mais com a Arboleda voltando, eu acredito que ele consiga sair, não ser rebaixado esse ano ainda, jogando com o time principal. Mas se for para ou ter as peças e não colocar os jogadores certos, ou não ter as peças por causa de lesão, é muito perigoso esse ano. É só dar uma olhada na tabela, ver os times que são de médio porte estão lá para cima, e os times pequenos tem 4 times pequenos brigando com o São Paulo ali embaixo. Tem o Sport que está na frente, tem o Cuiabá, tem o América, não, o América já subiu mais, tem a Chape e mais algum time, não, e tem o Grêmio ali, mas o Grêmio ainda ele tem grande chance de se recuperar também. É uma incógnita que nem o São Paulo, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos também, ainda joga hoje mais um jogo. O São Paulo tem grande chance de brigar ali embaixo se ficar com esse time mediano assim, porque o São Paulo, com 3 zagueiros, ele não tem substituição atrás. Ele já fez errado hoje, coisas erradas. O segundo tempo foi tudo errado, tudo que eles fizeram errado. Só de ver que terminou com o Vitor Bueno e o Pablo tá errado. Mas ali na zaga, quando saiu o Miranda, ele pegou, logo depois, alguns minutos depois, ele ficou com 2 zagueiros, coisa que ele pode fazer em várias outras situações, que ele estaria com 2 zagueiros bons, como o Miranda e o próprio Arboleda, durante o ano. Mas só que ali ele estava com 3 zagueiros sem o Miranda, adiantou o Léo, porque tirou o Reinaldo que sentiu, e deixou 2 zagueiros, um deles sendo o Diego Costa. Não, era óbvio que ia sair gol, ele era óbvio, e saiu. O certo era deixar o Léo atrás, ajudando eles, e colocar o Wellington no lugar do Reinaldo e não mexer na tática do time, que estava dando certo. E na outra lateral, é o seu Daniel Alves, que eu me recuso a falar dele, não tem como falar, não me recuso, já cansei de falar mal dele. É um jogador que, aquela proposta que falaram lá do Egito dele, tomara que levem, que se vender, se der de graça, não tendo que pagar dinheiro para rescindir, que seria o que eu faria. Se eu tivesse lá, eu pagaria a rescisão, porque ia sair mais barato do que pagar o salário. Todo salário vai pagar, ele vai estar lá só atrapalhando, porque não serve para nada. Os 2 reservas dele são 2 imprestáveis também, que é o Igor Vinícius e o Orejuela, mas antes 2 imprestáveis que não recebe tanto. O Orejuela ganha, acho, 400 mil, também é outro imprestável que ganha bastante, também tem que rescindir. Mas é pra botar um cara horrível, bota o Igor Vinícius, tá lá. O Igor Vinícius se esforça, só que ele é muito ruim, mas se esforça. O Daniel Alves não tem condição de jogar no São Paulo. O Jardine queimou uma bala dele, chamando lá pra seleção, uma bala dos jogadores de mais de 24 anos. Mas vamos esperar por esse reforço do São Paulo quando o Daniel Alves for para a seleção. Tomara que vá até a final, para ficar o máximo longe do São Paulo. E com certeza o pior jogador de São Paulo. Falei bastante dele aqui, mas não tem como não falar do jeito que ele é ruim, erra tudo. E ainda tira escanteios que deveriam ser do Rigoni ou do Benítez bater, que são os 2 únicos jogadores lúcidos do time, junto com o Éder, que o Éder acaba não aguentando pelo físico dele, que nesse departamento médico não vai melhorar o físico também, é um bom jogador, mas nesse físico não consegue jogar um jogo inteiro num bom porte. No primeiro tempo ele estava bem, mas acabou o primeiro tempo já morrendo, no segundo tempo terminou. Para você ter ideia, ele jogou quase até o final, jogou até o final da partida, morto, por causa que é melhor do que 80% desse time do São Paulo, só não do que o Benítez e do Rigoni. O Rigoni foi o melhor jogador na partida, jogou como foi os primeiros jogos dele com a camisa do São Paulo, jogou muito bem.
O Rigoni é muito importante no São Paulo. Você vê como tá difícil o futebol brasileiro em geral. São Paulo nem se fala, mas em geral. Olha lá, o Atlético, todas as vitórias deles passam por jogadores argentinos. Aqui no São Paulo, os dois principais jogadores de São Paulo, alguns jogos, são argentinos. É o Rigoni e é o Benítez. O Benítez é um cara que, na derrota, é bom ter uns caras desse aí, pelo menos, que você consegue falar bem de alguém. Mesmo na derrota, é um cara que o Benítez ele não erra. Você olha ele jogando, eu posso bichar ele falando isso, zicar. Mas ele não erra. Uma jogada que ele pega, ele é liso, mesmo não sendo veloz, ele gira, a bola só perde a partir do momento que passou por ele se o jogador que for receber a bola errar ou se ele sofrer falta, alguma coisa do gênero. Mas o Benítez é muito bom jogador. O Benítez, consequência, se ele não se machucar, dá pra ver que ele tá sentindo de novo. Mas o Rigoni sentiu um pouco, espero que não se machuque. Que se os caras já são meio bichados ainda com esse departamento médico, é triste a situação do São Paulo. E sendo esse argentino, é óbvio que toda essa história do Caleri, eu quero o Caleri no São Paulo. O São Paulo precisa do Caleri. Por mais que ele vai entrar na vaga do próprio Éder, mas o Éder, que é um jogador de um tempo, ele pode ser muito bem um jogador que vai entrar no segundo tempo do São Paulo e vai ajudar muito o São Paulo. Um jogador muito bom, o Éder. Mas o Caleri é um jogador argentino que, se fizer o mesmo que ele fez na última passagem do São Paulo, vai brigar que nem os outros dois. Dois que o Benítez, como eu disse, sem velocidade, sem muito poder de marcação, dá carrinho, faz o possível. O Volpi, daquela bola do segundo gol, tirou a mão da bola, você viu, ele tava... Eu acho ali, é que ele tem um bracinho muito curto, é um goleiro muito pequeno, não sei se ele ia alcançar. Mas se ele alcançasse resvalar naquela bola que bateu na trave e entrou, a bola ia bater na trave e sair pra fora. Não de campo e ser tiro de meta. Ela ia voltar. Podia ter algum rebote, mas resvalasse ia ser o suficiente pra bola não entrar. Mas ele foi com a mão na bola e tirou a mão da bola. É um goleiro que em alguns jogos ele faz umas atuações boas pra a torcida não pegar tanto no pé dele, e em jogos assim some. No primeiro lance não foi culpa dele, mas a gente espera que o goleiro do São Paulo, goleiro do time grande, faça milagre, então não tem essa, não foi culpa dele. A zaga já dava para saber que ia sair gol com aquela zaga que estava. O Bruno Alves é um bom zagueiro, junto com bons zagueiros. Se ele for o principal jogador da zaga do São Paulo, não adianta, porque ele precisa de outro cara para estar ali dando segurança para ele. Ele é o cara da sobra, ele na sobra não adianta. Ele precisa ser o cara que sai para marcar, tendo o Miranda atrás para ser o cara da sobra dele. Que o Miranda machucado, se fosse um jogo que tem que tirar se ele sentiu, porque precisa dele para o resto do campeonato. Mas se fosse um jogo de final de campeonato, que vale tudo, compensa o Miranda sem uma perna do que esses zagueiros do São Paulo. O Diego Costa, com certeza. O Miranda podia jogar de olho vendado, que é melhor que o Diego Costa. Mas o restante dos jogadores fizeram tudo uma partida amena, uma partida mediana. O Luan hoje marcou bem em alguns momentos, mas nos dois gols, no gol de cabeça, o primeiro gol, ele não tem muito o que fazer, porque a estatura dele é baixa, não é a área dele, é um bom marcador. No outro o gol, ele poderia ter tirado a bola antes do cara, mas quem ia dizer que ele ia acertar aquele chute? É um jogador que ficou meio médio na partida. Então, os três destaques da partida são realmente Éder, Benítez e Rigoni. E não tem como, vários jogadores jogaram mal, mas o Diego Costa não serve, mas jogou um meio tempo, mas não tem como comparar a atuação de alguém que nem foi a do Daniel Alves. E tem o Reinaldo também na outra lateral, que também não acerta nada, não faz nada. Ele tinha uma época que ele deu um chute forte hoje pro gol, mas ele tentava bastante chute, às vezes acertava alguns. Ainda ele tinha esse artifício porque ele chuta forte, mas agora ele tá toda vez querendo fazer um driblezinho ali, passar, mal passado, e sempre dá ruim os lances dele. E pra não ter que falar muito dele também, o Daniel Alves é o pior da partida. Não tem. Tomara que vá logo pra seleção. Esse foi o último jogo, acho, dele no Morumbi antes de ir pra seleção. Tomara que fique naquele time egípcio, mas eu duvido muito que ele queira ir pra lá, porque assim ele vai ficar mais longe ainda na seleção brasileira. Se você ainda tem alguma esperança que o São Paulo faça alguma coisa que preste nesse ano ainda, alguma campanha boa em alguma das Copas, ou que classifique para uma Sul-Americana mesmo no Brasileiro, porque na Libertadores mesmo, eu não acredito. Alguém quiser apostar comigo aí, eu aposto. Eu não acredito que o São Paulo consiga uma campanha de Libertadores, mesmo que abra 9 vagas, mesmo que tenha campeão
da Copa do Brasil lá em cima, tenha campeão da Sul-Americana e da Libertadores lá em cima, que seriam 9 vagas. Nem assim. Eu tô pensando se o São Paulo consegue uma vaga para Sul-Americana, que se salvando desse rebaixamento, com esse jeito que tá jogando aí, já é muita coisa pro São Paulo. Porque se tivesse o time completo, daria para ter esperança até de uma Libertadores mesmo. Mas só que o São Paulo, desse jeito que tá vindo as coisas, ele não vai conseguir manter 2 rodadas com o time completo. Não vai. Infelizmente é isso. Mas se tem confiança em alguma coisa boa ainda no São Paulo nesse ano, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.